Fala cinéfilos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou trazer para vocês mais uns 5 motivos para assistir de lançamento. Hoje mesmo chega aos cinemas o último filme desta franquia e eu estou falando de Indiana Jones e a Relíquia do Destino, trazendo a lenda de volta que é o Harrison Ford vivendo o seu Dr. Jones. Então se você é fã, se você não é fã, conhece essa franquia ou não e quer assistir esse filme, quer ver uma coisa diferente, não hoje nos cinemas, então já prepara aí ó, refrigerante, a pipoca, já dê um like neste vídeo e vamos para a crítica de hoje logo após a vinheta. Após 3 filmes, assim, icônicos, desde ali dos anos 80, e depois a gente veio conhecer o 4º filme, que é um pouco duvidoso aqui, dos anos 2000, que fez essa tentativa de fechar a jornada de Indiana Jones nos cinemas e passar o manto para o seu filho ali no Reino da Caveira de Cristal, que infelizmente não foi muito bem recebido. Há algumas ressalvas de alguns pontos positivos, mas não é um dos filmes favoritos dentro desta franquia. E com isso, foi passando alguns anos aí com aquela dúvida ali bem nebulosa sobre a questão se deve continuar, se deve recomeçar ou trazer o Harrison Ford para reviver esse papel e dar um final digno para esta franquia. Afinal, a persona que é o Indiana Jones, ela é muito conhecida por gerações, além de ser referenciada em diversas produções do audiovisual. Então, o Indiana Jones, a Relíquia do Destino, chega hoje exclusivamente nos cinemas, ela já chega com uma aceitação da crítica e a popularidade do público um pouco mista. Eu não diria baixa, mas que há uma certa dúvida ali entre as pessoas que já assistiram o filme. Com isso, o diretor Steven Spielberg, isso mesmo, ao lado de George Lucas, outro consagrado, foram os mentores da criação do personagem Indiana Jones nos cinemas desde ali do primeiro filme. E desta vez, aqui no 5º filme, eles deixam a cadeira de criação e ficam na parte da produção. Para quem não sabe, o Steven Spielberg dirigiu os 4 filmes da franquia, mas a direção agora fica por conta de James Mangold, que trouxe de um filme Logan, que deu uma finalização ali excelente para o personagem Wolverine nos cinemas. Além disso, temos o retorno de alguns atores além do Harrison Ford, claro, para reprisar aí os papéis icônicos que já apareceram desde ali do primeiro filme, e também temos aquela adição de novos nomes no elenco que vai acompanhar aí o professor e arqueólogo Dr. Jones numa nova aventura com novos obstáculos e também na busca de uma nova relíquia e também para enfrentar um novo inimigo aqui. É unânime que o ator Harrison Ford é uma lenda, não só para consagrar o personagem Indiana Jones, porque ele já consagrou também mais 2 personagens que é amado pelos fãs, mas é muito difícil, é inimaginável a gente ver outro ator, outra pessoa vivendo esse personagem, e olha que já tiveram algumas especulações passadas aí sobre isso, mas o ator, ele trouxe toda uma espontaneidade, uma naturalidade para esse personagem que a gente se identifica muito fácil com a sua persona. Personagem aventureiro que consegue resolucionar mistérios, a caça ao tesouro, tudo isso com um visual icônico. O famoso chapéu e chicote é muito presente e essas características que eu citei aqui são presentes neste filme, mas aí vem um detalhe interessantíssimo, é que há uma inversão de personalidade através ali do Indiana Jones. Mas se a gente parar para analisar os 4 filmes, a gente vê o personagem bem ativo, atraído pela aventura, pelo mistério de uma relíquia nova. Mas aqui a gente vai ver um pouco do personagem chegando na aposentadoria, ele não entra mais numa aventura, vivendo num tempo moderno, afinal o filme se passa na corrida espacial ali nos anos 60, quando o homem pisou na Lua. E mesmo com seus 80
ano, o Harrison Ford conseguiu sim trazer toda essa personalidade, essa discussão sobre essa inversão, essa mudança, esse crescimento que esse personagem vai elevando ao decorrer do filme. Ele trouxe o brilho, trouxe essa nostalgia do que é o Indiana Jones nos cinemas. Não é de hoje que, sim, o cinema hollywoodiano vem revisitando algumas obras clássicas, tanto de franquias, filmes ou até mesmo de sagas, para trazer aí a sua história do passado aos dias de hoje. E claro, com aquele termo nostálgico, sabe? Aquela técnica nostálgica de você pegar referências para construir a sua história e referenciando o seu próprio universo. Então, o quinto filme consegue fazer isso. Pegar essa história, que é um fechamento, trazer algumas coisas novas, mas ao mesmo tempo focando ali na nostalgia, homenagear esta franquia como ela é nos cinemas. E uma coisa que você já vê de cara, mas eu não vou adentrar aqui nos spoilers, este vídeo de hoje é menos spoiler, é que a cena inicial já começa com uma certa homenagem e que a gente fala, uai, é o Steven Spielberg dirigindo? Mas não é ele dirigindo, é o James. A direção, ela meio que relembra muito o que o Steven Spielberg fez nos primeiros filmes desta franquia. De fato, vai haver sim algumas comparações entre os dois diretores, mas creio que os dois conseguem trazer visões únicas, visões ali dos seus próprios universos. Mas é claro, Steven Spielberg é incopiável. E além do mais, a gente vai ver Harrison Ford rejuvenescido. A tecnologia, ela é muito boa aqui, mas eu creio que em algumas cenas de ação, quando está muito em movimento, você consegue ver que é um dublê com um CGI ali no rosto, mas ela não tira o brilho de como é essa cena, que é um flashback ali da Segunda Guerra Mundial, principalmente porque a gente tem um retorno dos nazistas. Então, assim, tem esses elementos clássicos, também uma coisa muito interessante, que é, vamos dizer, o crucial, é um elemento fundamental, que é a caça ao tesouro, esse mistério, essa técnica de solucionar problemas e quebra-cabeça. Creio que o quinto filme é meio que uma homenagem aos Caçadores da Arca Perdida, porque há elementos muito parecidos que foi visto lá e estão sendo mostrados aqui. Então o filme sim constrói boa parte da sua história em cima dessa nostalgia e do tom aventuresco, algo que eu creio que está um pouco assim, meio com um caminho tortuoso dentro do cinema hollywoodiano, né? Não é muitos filmes nesse gênero de aventura que dá muito certo. E o Indiana Jones se mostra que, mesmo nesse momento tão delicado como está hoje o cinema, ele consegue sim trazer esses elementos. E para fechar, John Williams, o famoso mentor-compositor da música clássica de Indiana Jones e diversos filmes, e ele traz aqui a sua mente brilhante para esse filme e, claro, vai ter sim trilha clássica do tema do Indiana Jones tocando na telona. Mesmo com seus 91 anos, John Williams ainda consegue ser o que ele sempre foi no cinema, brilhante nas suas músicas. Apesar de algumas adições de alguns personagens dentro aqui com os personagens que a gente já conhece dessa franquia, existe algumas ressalvas, algumas positivas, outras nem tanto, e algumas geram, né, uma certa discussão. Uma sensação que eu tive após assistir esse filme na cabine de imprensa é que a personagem Helena teria um certo protagonismo a mais na questão dos elementos na hora de resolver mistérios arqueológicos, ao invés do Indiana Jones. Como eu falei nos tópicos anteriores, tem essa questão da inversão da personalidade do Indiana Jones, mas também, se pararmos para analisar, a persona Jones tem aquele 2 passos a mais dos seus rivais. Enfim, e eu senti uma inversão aqui, que a Helena seria a que mais sabe de questões históricas ao invés do Indiana Jones. Para alguns, isso pode ser um pouco distoante do que a gente já viu dos 4 filmes. Se a gente analisar um pouco mais a fundo, adentrar a persona do Indiana Jones da versão do 5º filme, a gente vê um personagem um pouco decaído,
por tudo que ele passou. Então, a Helena seria um caminho de luz, meio que uma chacoalhada no Indiana Jones para voltar à aventura, sabe? Era uma coisa assim. Tem esses momentos que trava, pode ser angustiante para alguns fãs, mas tem os momentos que esses dois personagens funcionam bem. Por outro lado, há sim personagens que se tirasse não faria muita falta, afinal é um dos filmes mais longos dessa franquia, que poderia ter sido enxugado em alguns momentos. Alguns momentos o ritmo meio que decai e esses personagens extras que estão ali no meio só para preencher a lacuna não ajudam muito, né, o desenrolar dos obstáculos. Como já vem dito, não só pela produção, mas também pelo estúdio, o quinto filme é o último da franquia, é o encerramento da jornada de Indiana Jones nos cinemas. Isso não impede de futuramente de recomeçar ou reviver, não sei. Mas para o Harrison Ford, que já disse em todas as entrevistas, é a última vez que você verá ele como o nosso arqueólogo explorador do mundo. Apesar do elemento nostálgico que é muito focado aqui neste filme, ele traz algumas assim subtramas. Ele não aprofunda muito nesses elementos que ele cita ou dando explicações de algumas coisas. Principalmente muitas pessoas me perguntaram se vai ter uma explicação sobre o filho de Harrison Ford. Sim, vai ter. Algumas coisas bem pequenas traz uma certa reflexão sobre esse personagem, não só como um ator, mas também como Indy nos cinemas. E aquela coisa que eu falei sobre a inversão da personalidade e a desconstrução, de você explorar ainda mais o que pode ser proposto para esse personagem. Além da nostalgia, a gente vê um pouco mais de como é o Indiana Jones na década de 60, mas ao mesmo tempo mostrar a terceira idade na visão desse personagem, de como ele é aceito ou não, ou como ele se sente nessa comunidade ali. E ao mesmo tempo ele fala sobre a questão do passado e que também ele é um pouco deslocado, ele não se sente confortável no tempo que está se passando. Modernidade chegando com tudo, mas que não é muito abraçado pelo personagem. Ele ainda vive um pouco ali no passado e como seria vivenciar grandes guerras do passado, grandes momentos, pensadores icônicos que passaram pela humanidade. Então o filme tem essas subtramas bem sutis e que estão ali presentes e que enriquece essa história. O roteiro em si ele não é perfeito, o foco principal deste filme ele consegue entregar muito bem. É claro, não é um final espalhafatoso, glorioso, mas é um final ao estilo Indiana Jones, se aceitando, olhando para o espelho a si mesmo, enxergando o que ele é e o que ele vai trazer e trouxe durante esses anos como personagem. Então esses foram 5 motivos para assistir Indiana Jones e a Relíquia do Destino, que estreia hoje exclusivamente nos cinemas. E se você quer ver os 4 filmes anteriores, estão disponíveis no Disney Plus. Corre lá, assiste. É bom que você já conhece este universo, se você não conhece. E se você já conhece essa franquia, reveja para prestar atenção aos detalhes e as referências que estão presentes neste último filme. Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!